Já sentiu um nó no estômago ao ver mais um meme ridicularizando homens, generalizando comportamentos e pintando todos com o mesmo pincel da toxicidade? Já se pegou questionando sua própria natureza, seus instintos, suas qualidades, como se o simples fato de ser homem fosse, de alguma forma, um pecado original? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Uma onda de desconstrução da masculinidade varre nossa cultura, muitas vezes com boas intenções, buscando combater o machismo e promover a igualdade. Mas, no meio do caminho, algo se perdeu. Uma narrativa perigosa se infiltrou, alimentando a culpa, a vergonha e a confusão na mente de muitos homens. Essa culpa, essa sensação constante de estar em dívida com a sociedade, corrói por dentro. Ela mina a autoconfiança, a iniciativa, a capacidade de se conectar com outros homens de forma autêntica e saudável. Você se sente acuado, obrigado a pisar em ovos, a monitorar cada palavra, cada ação, com medo de ser rotulado como machista, misógino, opressor. A pressão é sufocante. E, no meio desse turbilhão, você se pergunta: onde fica a minha voz? Onde fica o meu espaço? Onde fica a minha verdade? É fácil se perder nesse labirinto de acusações e expectativas. A mídia, as redes sociais, o discurso público parecem conspirar para demonizar o homem, retratando-o como um ser bruto, insensível, incapaz de demonstrar emoções ou de construir relacionamentos saudáveis. Essa imagem distorcida se infiltra em sua mente, plantando a semente da dúvida. Você começa a questionar seu próprio valor, sua própria identidade. Será que você é realmente essa pessoa horrível que pintam por aí? Será que você está fadado a repetir os erros do passado? A verdade é que essa narrativa simplista e reducionista ignora a complexidade da masculinidade. Ela desconsidera a diversidade de experiências, os diferentes caminhos que os homens trilham na vida, as lutas que enfrentam, as qualidades que possuem. Ela te impede de reconhecer a força, a resiliência, a capacidade de amar e de proteger que existem dentro de você. Ela te aprisiona em um ciclo de culpa e auto-rejeição, impedindo-o de florescer em sua plenitude. Este não é um discurso de ódio ou de vitimização. Não se trata de negar a importância de combater o machismo e a violência contra a mulher. Pelo contrário. Trata-se de reconhecer que a verdadeira igualdade só será alcançada quando homens e mulheres puderem se sentir livres para expressar sua individualidade, sem serem julgados ou oprimidos por estereótipos de gênero. Trata-se de resgatar a masculinidade autêntica, aquela que se baseia na força, na integridade, na responsabilidade e no respeito. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação. Vamos desmascarar as táticas de manipulação cultural que te aprisionam. Vamos confrontar as narrativas negativas que te impedem de se amar e de se aceitar como homem. Vamos resgatar o orgulho de ser quem você é, sem ceder à culpa imposta. Vamos construir uma masculinidade renovada, forte e inabalável, baseada em seus próprios valores e em sua própria verdade. Este é o momento de despertar para o seu verdadeiro potencial. Agora, considere como isso se manifesta quando você se depara com a constante comparação entre o homem moderno, idealizado e a sua própria realidade. Frequentemente, somos bombardeados com imagens de homens que supostamente abandonaram qualquer traço de masculinidade tradicional, abraçando uma sensibilidade exacerbada, uma passividade quase completa e uma submissão irrestrita aos desejos e expectativas femininas. Esse modelo, muitas vezes irreal e caricatural, é apresentado como o ápice da evolução masculina, o único caminho para a redenção. Contudo, essa imposição de um ideal único e homogêneo ignora a beleza da diversidade humana. Afinal, o que significa ser um homem moderno? Significa renunciar à sua força física, à sua capacidade de proteger, à sua assertividade, à sua ambição? Significa reprimir suas emoções, negar seus instintos, abdicar de sua individualidade em nome de uma suposta virtude politicamente correta? A resposta, obviamente, é não. A verdadeira modernidade reside na liberdade de cada homem para definir sua própria masculinidade, sem se sentir obrigado a se encaixar em um molde pré-fabricado. Em vez de se deixar paralisar pela culpa e pela vergonha, que tal questionar a validade dessas imposições? Que tal examinar criticamente as origens dessas narrativas e os interesses que elas servem? Frequentemente,
Por trás da aparente preocupação com a igualdade e a justiça social, esconde-se uma agenda ideológica que busca desestabilizar as estruturas sociais tradicionais e impor uma nova ordem, na qual o homem é visto como um obstáculo a ser superado. Ademais, é crucial reconhecer que a masculinidade não é um conceito monolítico e imutável. Ela se manifesta de diferentes formas em diferentes culturas e épocas. O que era considerado masculino no século passado pode não ser o mesmo que é considerado masculino hoje. E o que é considerado masculino em uma determinada região do mundo pode não ser o mesmo que é considerado masculino em outra. A chave está em encontrar um equilíbrio entre a tradição e a inovação, entre o respeito ao passado e a abertura ao futuro. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a importância da conexão com outros homens. Em um mundo cada vez mais individualista e fragmentado, muitos homens se sentem isolados e solitários. Eles não têm com quem compartilhar suas dúvidas, seus medos, suas frustrações. Eles não têm um espaço seguro onde possam se sentir compreendidos e aceitos. A criação de redes de apoio entre homens é essencial para promover a saúde mental e emocional, para combater o isolamento e para fortalecer a identidade masculina. Não se trata de criar clubes exclusivos ou de segregar homens e mulheres. Trata-se de reconhecer que os homens têm necessidades e desafios específicos que precisam ser abordados. Trata-se de criar espaços onde os homens possam se sentir à vontade para expressar suas emoções, para compartilhar suas experiências e para se apoiar mutuamente em sua jornada de autodescoberta. Imagine, por um instante, a força que poderíamos liberar se nos uníssemos em prol de um objetivo comum, o de construir uma masculinidade mais saudável, mais responsável e mais compassiva. Essa é a verdadeira revolução que precisamos. Ao ponderarmos sobre a jornada que trilhamos até aqui, torna-se evidente que não se trata apenas de uma mera refutação de acusações ou de uma defesa intransigente de tradições. É, antes, um convite à reavaliação profunda do que significa ser homem no contexto multifacetado da contemporaneidade. As diversas nuances que exploramos, embora distintas em sua apresentação, convergem para um ponto crucial: a necessidade urgente de resgatarmos a autonomia narrativa sobre nossa própria identidade. A pressão para nos conformarmos a um ideal pré-fabricado, seja ele o do homem moderno ou o de um modelo arcaico e rígido, atua como uma camisa de força, impedindo-nos de respirar livremente e de expressar nossa individualidade em sua totalidade. É como tentar enquadrar um rio caudaloso em um leito estreito, sufocando sua força e impedindo de seguir seu curso natural. A verdadeira liberdade reside na capacidade de moldarmos nossa própria masculinidade, sem nos deixarmos aprisionar por expectativas externas. Nesse sentido, a reconexão com outros homens, que mencionamos anteriormente, assume uma importância ainda maior. Não se trata apenas de buscar apoio e compreensão, mas de construirmos juntos um novo paradigma, um novo modelo de masculinidade que seja autêntico, inclusivo e responsável. É como a criação de uma teia, onde cada fio representa a experiência única de cada homem, e onde a força do conjunto reside na interconexão e na solidariedade. Visualizemos, por um instante, o impacto transformador que essa mudança de perspectiva pode gerar. Imagine a libertação que advém da quebra das correntes da culpa e da vergonha, da redescoberta do orgulho de ser quem você é, da capacidade de se conectar com outros homens de forma autêntica e profunda. É como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros, permitindo-lhe respirar fundo e seguir em frente com leveza e determinação. Essa jornada, no entanto, não é isenta de desafios. Requer coragem para confrontar as narrativas negativas que te aprisionam, para questionar os dogmas que te são impostos e para defender sua própria verdade, mesmo que ela seja diferente daquela que a sociedade espera de você. É como remar contra a correnteza, exigindo esforço e perseverança, mas recompensando-o com a satisfação de saber que você está no controle do seu próprio destino. Ao nos aproximarmos da conclusão, é fundamental internalizarmos a ideia de que a masculinidade não é uma sentença, mas sim uma oportunidade. Uma oportunidade de construirmos um mundo melhor, mais justo e mais igualitário, onde homens e mulheres possam se sentir livres para expressar sua individualidade sem medo de julgamentos ou opressões. Uma oportunidade de sermos a melhor versão de nós mesmos, em todos os aspectos de nossa vida. Chegamos, então, a um ponto de inflexão. Não se trata de declarar vitória em uma batalha inexistente, nem de cravar bandeiras em territórios disputados.
Trata-se, sim, de reconhecer a força que reside em nossa vulnerabilidade, a beleza intrínseca à nossa imperfeição. A masculinidade, em sua essência mais pura, não se manifesta na rigidez de um ideal inatingível, mas na fluidez de um rio que se adapta ao terreno, que contorna os obstáculos e que nutre a vida por onde passa. Esqueçamos, por um instante, as vozes que nos impõem padrões e expectativas. Silenciemos o coro da culpa e da vergonha. O verdadeiro chamado, o convite que se apresenta diante de nós, é o de nos reconectarmos com a nossa própria essência, com a nossa verdade mais profunda. É o de abraçarmos a nossa humanidade em sua totalidade, com todas as suas nuances, suas contradições e suas imperfeições. A força não reside na ausência de fraqueza, mas na capacidade de reconhecê-la e de transformá-la em combustível para o crescimento. A coragem não se manifesta na insensibilidade, mas na abertura para sentir, para se conectar com as próprias emoções e com as emoções dos outros. A integridade não se encontra na perfeição, mas na busca constante por fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Permitamo-nos, portanto, sermos homens completos, homens autênticos, homens que se orgulham de sua história, de suas origens e de sua capacidade de amar e de proteger. Homens que não se deixam intimidar por discursos de ódio ou por narrativas negativas. Homens que se unem em prol de um objetivo comum, o de construir um mundo melhor, mais justo e mais igualitário. A prática verdadeira começa agora. No silêncio da reflexão, na coragem da ação, na busca incessante por uma masculinidade que seja sinônimo de força, de integridade e de amor. Que possamos trilhar esse caminho com humildade, com compaixão e com a certeza de que, juntos, somos capazes de transformar o mundo. Que a nossa jornada seja guiada pela luz da verdade e pela força da esperança. E que, ao final, possamos dizer com orgulho: eu sou homem, e sou livre para ser quem eu sou. Se você gostou desse vídeo, inscreve-se no nosso canal e deixe seu like. Vídeos novos toda semana.